Gente, primeiro agradecer aí o Marco Cardoso, o Everson e também o Alessandro, né, por estar nesse papo aqui com a gente. Primeiro vou pedir para cada um de vocês se apresentar aí rapidinho, falando um pouquinho aí de vocês. Vamos começar aqui pelo Everson. Beleza. Fala, Alex. Boa tarde aí. Cara, parabéns pelo evento. Estava comentando aqui com a Patrícia, excelente organização e conteúdo tá demais, cara. E agradecer aí também o convite, né? Sempre um prazer. Estava um pouquinho antes conversando com o Marco também, acompanho um pouco dos cases aí da TerraSkin. E, pô, é um prazer aqui, uma honra estar fazendo parte aqui de um painel, conhecendo ele. Mesmo que virtual, uma pena, né? A gente ainda está nessa situação estranha aí, e acho que é um pouco do tema aqui. Bom, eu sou CTO e COO da Vitrio, né? Então, na verdade, às vezes eu me confundo até na hora de falar, né? Porque, como um dos sócios fundadores, empreendedor, acho que o negócio é arregaçar as mangas e você acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então, desde o início, eu cuidei da parte administrativa, financeira, toquei toda a parte de business plan ali. E hoje em dia, né, além de acumular tecnologia, acumulo também a parte da distribuidora ali, né? A Vitrio hoje, ela tem tanto a figura da gestora como da DTVM e alguns produtos também, né? Tanto renda variável, renda fixa. Eu acabo acumulando também essas outras cadeiras aí. Minha base de formação é tecnologia, mas durante todo o tempo de experiência aí eu acabei fazendo outras especializações, até por conta, né, das cadeiras que eu acabei ocupando. Então, passei por várias instituições financeiras, né, grandes grupos aí, e como diretor estatutário, então fiz especialização em banking pela FIA, depois me envolvendo com esse novo mundo, né, da nova economia, fintechs e startups, fiz outra especialização em inovação e nova economia pela FIAP. Então é um pouco híbrido, né, misturado ali tecnologia com negócio. Comecei no ramo de educação, né? Comecei, na verdade, na parte de treinamento, muito em desenvolvimento de sistemas, como autônomo e empreendedor ali no início, e acabei evoluindo depois para o mundo executivo e corporativo, né? Peguei o boom de internet, bank online, participei de grandes projetos ali, numa passagem que eu tive pela Eversystem, uma empresa com matriz em São Paulo, mas com uma filial no Rio, né? Vim para São Paulo em 2004, então grande parte também da minha carreira foi no Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de participar do boom não só da internet, mas do banking online, de grandes projetos aí no mundo de investimento, como o MaxiBlue, o próprio InvestShop, InvestGame, a febre na época ali, e a transição, né? Falando de bolsa de valores ali, do pregão Viva Voz, para o que hoje a gente tem aí, que são as plataformas de investimento e home broker. A ideia também não é se estender muito aqui, é um pouquinho aí só da experiência. Legal. Obrigado aí mais uma vez pela participação aí. Não, a história é incrível, legal, Everson, obrigado. Alessandro, conta um pouquinho de você pra gente. Boa tarde, Alex, boa tarde aos amigos, aos colegas. É muito bom estar aqui com vocês, né? Pena que não presencialmente, mas como meu amigo Everson falou, virtualmente, né? É o momento que a gente está passando. Eu sou um apaixonado por tecnologia, né? Já atuo há 26 anos e acredito que ela realmente pode impactar positivamente a vida das pessoas e das empresas, né? Trabalho constantemente para isso, é isso que me motiva todo dia a fazer a diferença. E hoje atual CIO da Taesa, né? Uma empresa de transmissão de energia, uma das maiores do país, né? Ela é a maior privada aí nos grupos dos tipos 2 e 3 de transmissão de energia, com mais de 13 mil quilômetros de linha de transmissão. Especializado até pela MIT em inovação e transformação digital, que são minhas paixões, né, que a gente trabalha aqui diariamente, tentando fazer a diferença, trazer valor agregado para a companhia. Então, assim, tem um time fantástico, colegas aí, a gente faz essas contribuições e conversa sempre aí. Muito bom estar com vocês aí. Espero que tenhamos uma conversa, uma tarde proveitosa. Legal, excelente. Vai lá, Marco. Bom, boa tarde a todos. Agradecer aí Alex, Patrícia, Renato, a Liga Ágil pelo convite. Parabéns pelo evento. Eu acho que cada vez mais a gente não pode esquecer do lifelong learning, quer dizer, aprendendo todo dia, aprendendo para a vida toda, né? Bom, meu nome é Marco Cardoso, eu completei 10 anos aqui à frente da área de TI da TerraSkin. O cabelinho branco aqui
já não esconde mais 30 anos de indústria farmacêutica e na área de TI, né? Tá ouvindo? Pessoal, pedi só para desligar o microfone aí, por favor. Bem baixo, não. Porque o Gabriel está com o microfone aberto, Gabriel Oliveira. Desculpa aí, Marco, vai lá. Imagina que é isso. Então, são 30 anos de farmacêutica e de área de TI, né? Passei por grandes, médias empresas aí, a Bristol Myers Squibb, Modati, Exal Sandoz, Varig Logística, Gafisa, que foram 2 ramos diferentes, e agora a Teraskin, né? Sou formado em MBA pela FGV, em Direção Estratégica. Estudei na Ohio University também, fiz um MBA lá. E também fiz um curso no MIT aí de Design Thinking e aplicação aí de novos negócios, né? Com muito orgulho, eu estou aqui, como eu disse, da Teraskin, é uma indústria farmacêutica nacional, a gente tem foco na área de dermatologia, temos mais de 40 produtos entre medicamentos e dermocosmético. A empresa tem 80 anos de história, né, os produtos de altíssima qualidade para a pele das pessoas, desde o nascimento até a melhor idade, né? A gente tem produto para acne, anti-idade, cabelo, clareador, hidratação e até uma linha infantil. Temos 400 colaboradores em todo o território nacional, né? E hoje visitamos, para ter uma ideia, mais ou menos 15 mil médicos e 5 mil pontos de venda para fazermos nossos negócios, né? Acho que é isso, né? Legal. Obrigado de uma vez aí pelo convite, né? Espero poder agregar aí o conhecimento para todo mundo. Maravilha, beleza. Bom, vamos começar falando aqui do nosso tema, né, dessa mesa, que é planejar em cenários incertos, né? Moleza falar disso, né? Quando a gente fala de incerteza, né, que vem à mente de vocês, assim, essa questão de a gente ter um mundo cada vez mais imprevisível, um consumidor cada vez mais experiente, né, às vezes sabendo mais do que a gente mesmo sobre nossos produtos. Como que é esse mix, né, turbulento de coisas aí na hora da gente desenhar a estratégia e planejar? Quem quer começar? Vamos na mesma ordem? Vai lá, Everson. Boa, boa. É muito engraçado, Alex, você fazendo a pergunta, né, me passa um filme aqui. Eu acho que eu tive uma guinada, uma mudança muito grande no ano de 2017, quando eu resolvi, de fato, ali voltar a empreender. E foi aonde estava começando ali o nascimento da Vitro, né? O Vitro, a DTVM tem sequer acabou de completar 1 ano, né? Mas a gestora tem um pouquinho mais, vai completar aí em outubro 3 anos. E lá em 2017 eu terminava uma segunda, né, graduação, e foi quando eu ouvi com mais detalhe, na verdade, um termo que já era bastante explorado desde da década de 80, que era o mundo VUCA, né? E lá nessa graduação que eu fazia de inovação, falaram, eu tive a oportunidade de conhecer grandes consultorias, e uma delas foi a Coral, assim, pessoas sensacionais ali, Vicente, uma série de profissionais muito entranhados nesse mundo da nova economia de startups. E, se falava muito disso, né? E dentro desse acrônomo aí, né, você tem exatamente que é o que a gente está explorando aqui, que é a questão de certeza, né? Isso casou muito porque dentro do modelo que a gente estava pensando e traçando ali para desenhar um novo negócio, né? Eu acredito que se eu fosse arriscar aqui, se alguém tivesse que desenhar alguma coisa nesse mundo de tentar imaginar uma pandemia em 2020, eu acho que eu arriscaria até o Marco, mas acredito que até nos cenários desenhados de estresse ali, provavelmente ele não pensou nisso, né? A gente pensa muito em fatores externos de mercado, mas a gente, nessa questão, né, de conhecimento e previsibilidade, a gente, na hora de estressar os mercados, os cenários, né, a gente não pensa muito nessa questão de certeza. E aí eu vivi um pouco disso na pele, né, quando eu comecei esse novo projeto e resolvi empreender, eu iniciei numa incubadora dentro da Empíricos, no meio do caminho veio uma regulação que impediu isso e acabei seguindo depois, né, com outros sócios e sócios que permanecem até hoje aí, o Patrick O'Grady, o pessoal da Vect, junto com o Paulo Lema e o Alexandre Audi, que a gente pivotou para montar a gestora, mudou para um modelo comercial. Então, assim, acho que o que me vem à cabeça é muito a concepção desse negócio. E quando a gente pensou na Vitro, a gente pensou numa empresa 100% em cloud, com aquela questão de uma cabeça de os colaboradores, né, trabalharem de qualquer lugar,
Só que, pô, a gente não imaginava, por exemplo, em subir uma instituição financeira com 100% das pessoas remotas, né? Porque, querendo ou não, o nosso psicológico, mesmo já existindo, né, o trabalho remoto, a gente nunca imaginou que, puta, a gente sempre imaginou assim, pô, se vou fazer um lançamento, pô, vamos montar uma war room, todo mundo junto, né? Ter aquela presença ali, conseguir um se conectar com o outro de uma maneira, aquela maneira mais rápida que é realmente cutucar o outro, né? E a gente hoje faz isso de maneira digital, de uma maneira muito mais rápida até. E aí, poxa, no meio da pandemia, em maio de 2020, pô, a gente lançou a DTVM da Vitrio, né? Pô, num movimento que a gente, pensando já em termos de futuro, mas que a gente não conseguiu, de fato, né, tangibilizar isso como se fosse uma crise, uma pandemia, mas a gente imaginava numa empresa 100% remota, e a gente conseguiu em maio de 2020, a gente lançou essa instituição financeira com todas as pessoas remotas, mas com um pouco desse estresse de cenários, né? Então, quando a gente fala, né, pega exatamente nesse acrônimo a questão da incerteza, eu acho que, como a gente não consegue prever, né, tudo, e a gente realmente não tem conhecimento de tudo, e por isso o lifelong, né, learning mencionado pelo Marco, eu acho que a gente sempre está aprendendo, eu acho que é um pouco disso, né? Você estressar os cenários, então você sempre tem que ter, né, N cenários estressados aí para aumentar esse nível de assertividade de tudo aqui, ou a adaptabilidade, né, daquilo que vem pela frente. Então, eu acho que a gente viveu muito isso na Vitrio, eu acho que foi um ano que a gente, antes do lançamento da TVM, a gente tinha em torno de 35 colaboradores, hoje a gente já está com beirando os 200 colaboradores na Vitrio e, para vocês verem, grande parte desses colaboradores sequer conhecem o escritório, então a gente teve que fazer aí várias adaptações, não a nível de negócio, né, mas até mais a nível, acho que, de mindset mesmo concebendo uma empresa já no mundo digital e 100% online, mas foi uma experiência bem legal. Então, quando você fala isso, me traz muito a experiência realmente vivida, né, o skin the game ali, que a gente passou na pele. Passa um filme mesmo, né, cara? E Alessandro, para você, como que é toda essa história, né? A Taesa é uma indústria de energia super regulada, que está sempre no centro das discussões, né, cara? Energia é tudo, né, praticamente. Energia e internet, cara, move tudo, né? Como que é para você essa história toda? É uma provocação muito boa, né? É uma reflexão. A certeza a gente não tem de nada no futuro, né? Se a gente for falar e analisar a curva das transformações, né, das transformações industriais, a gente fala de revolução industrial, etc., provavelmente a gente vai ser a primeira geração que vão vivenciar duas. Né? Agora a era da informação e depois vai vir alguma coisa para a gente que a gente não sabe o que é. E essa incerteza faz com que provoque a liderança e a gente consiga pensar um pouco fora da caixa. E como que a gente faz isso? Aí o que eu acredito, né? Trabalhar a resiliência, você tem que ser resiliente, mas principalmente a flexibilidade, diversidade, você ter uma equipe multidisciplinar, que você consiga trazer inovação, que você consiga pensar à frente, né, e dar a oportunidade de todos participarem. Eu tenho uma equipe excelente, todos participam de tudo. Você tem que dar esse senso de propósito para o time, para que eles tenham esse conceito de protagonismo na mente, né, e que eles consigam ser protagonistas e fazer com que o negócio seja transformado com a ajuda da tecnologia. A gente, como tecnologia, tem esse papel fundamental de provocar o negócio, trazer valor agregado, trazer excelência operacional, trazer experiência necessária para o usuário e estar atenado a todas as questões tecnológicas e escutar as pessoas, né? Dar oportunidade. Aí a gente tem um movimento, por exemplo, de Open Innovation, que a gente dá a oportunidade de todos falarem. E é justamente nesse momento que vão surgir essas grandes ideias. Não adianta a gente esperar e jogar toda a responsabilidade para o board da companhia, que às vezes ele não consegue. Ele está tão ali no mundo, como você falou, no meu caso é muito regulado, que ele não consegue pensar, às vezes, uma possibilidade de smart contract, uma possibilidade futura que pode ser iminente para o nosso setor. Não só no nosso, mas em todos. Nós, não, como você bem disse, a gente não está no vórtice da transformação digital, porque a gente não tem cliente direto, né? Mas a gente está sempre antenado e o time está trabalhando fortemente nisso. Acho que os outros, meus colegas aqui,
vão ter desafios até às vezes mais impactantes considerando o cliente final, né, que hoje não é a nossa realidade, mas sim, a gente está preparado e trabalhando fortemente nisso. Acredito que as empresas têm que pensar, sim, em forma de fazer diferente, porque a certeza mais sobre o panorama tecnológico, o panorama mundial, a gente sabe que não tem nada. Está aí a própria pandemia, que modificou drasticamente a nossa forma de trabalhar. Está todos nós aqui trabalhando de casa, com time de casa, e viu que funciona e consegue manter a produtividade. Então, a gente teve que se reinventar. E coisas vão vir a mais aí, a gente tem que estar preparado para essas mudanças e com coragem para esses desafios, cara. É isso. É isso mesmo, cara, legal. Tem um comentário bacana aqui do Onivaldo, ele disse: insegurança jurídica, mais pandemia, mais falta de política financeira só para os fortes. É isso mesmo, cara. É isso mesmo, o desafio é grande, né, Marco? Com certeza, com certeza. Olha, eu diria o seguinte, planejar nunca foi fácil, de maneira geral nunca foi fácil, ainda mais para nós brasileiros. A gente costuma dizer, né, que aqui o Brasil é um país atípico. Quando você volta para anos atrás, você vê coisas acontecendo, de um dia para o outro se congelava preços, né, de um dia para o outro sumia material dos supermercados. Não é uma situação muito fácil, não, né? O fato é que a gente precisa lembrar, outro dia eu assisti uma apresentação de um amigo nosso, aí de TI, do McDonald's, que disse o seguinte: poxa, hoje o nosso concorrente não é mais o Burger King, né, não é o Bob's, não é outra rede de fast food. Na verdade é o iFood, porque o cara entrega em qualquer lugar, qualquer momento, de todo mundo. Então você tem que mudar completamente o seu mindset, né? Mas eu queria contextualizar um pouquinho, né? Até meados de 90, né? Eu acho que começaram algumas mudanças muito importantes que vêm se refletir fortemente agora, né? Quando veio a globalização, permitindo que os países e as pessoas se integrassem, né? Quando a internet se populariza, o celular chega à mão de quase todo mundo, essas mudanças, eu acho que sedimentaram o que a gente vive hoje, né? A tecnologia, na época, ainda era cara, era pouco disponível, né? E as empresas tinham como concorrentes o player do mercado, diferentemente do que eu comentei agora a respeito do iFood, né? Passamos alguns anos aí, como o Everson falou aí, lá para o ano 2000, 2010, o pessoal começou a usar o mundo VUCA, né? O volátil, incerto, ambíguo e complexo, para justificar aquelas coisas que estavam acontecendo. E isso veio à tona com uma pancada de tecnologia que ficou disponível, né? Veio rede social, veio cloud computing, inteligência artificial, big data, e de aí por diante, sensor, o IoT, e com preços muito mais razoáveis que mudaram a situação como um todo. Então, imagina todos esses componentes e a gente vivendo o dia a dia, como o Alessandro falou, o board lá preocupado com o resultado do período, né? E a gente vendo, né, nós de TI mais próximos dessa questão da tecnologia, vivendo aí, olha, eu acho que o caminho vai ser esse ou aquele, nós precisamos definir alguma coisa aqui. E aí, mal a gente se acostumou com essa história toda, de toda essa tecnologia, a gente se depara com a pandemia, né, e o pessoal já muda, né, já não é mais o mundo VUCA, é o mundo bunny lá, é um mundo lá que é frágil, ansioso, não linear, incompreensível. E aí a gente já não sabe mais para onde vai, né? E dentro, acho que da pergunta principal, né, que você puxou, Alex, que é quando falamos de cenários incertos, o que vem à mente, acho que o mais importante é o comportamento das empresas e pessoas, né? Não adianta, a gente fala das empresas, fala de tecnologia, mas são as pessoas que trabalham com ela e que trazem seus comportamentos para dentro das organizações, né? E para sobreviver nesse mundo, além de fazer vários cenários, observar várias possibilidades, a gente precisa ser ágil, a gente precisa desafiar essas mudanças, a gente precisa ver perspectivas diferentes, né? Ter flexibilidade, criatividade, tomar decisão muito rápido, não dá mais para você ficar esperando muitas coisas acontecerem. Eu diria o seguinte: se está vindo a ventania, a gente precisa erguer as velas e dirigir o barco para onde a gente precisa, né? E mais do que nunca, a gente precisa ser resolvedor de problema, porque todo dia aparece alguma coisa que a gente tem que encaminhar. Acho que esse é o melhor caminho que nós temos aí pela frente. É verdade, Marco. E na sua fala aqui, eu lembrei, no nosso primeiro keynote hoje, o Jeff, ele falou uma coisa interessante, né, que
quando você estabelece objetivos e metas, né, ele falou sobre o OKR, etc., mas o que ele disse é, quando você tem uma estratégia muito clara e você tem objetivos que são inspiradores, você molda o comportamento das pessoas, né? Tanto dos clientes, né, dos nossos interlocutores, quanto do nosso time interno, né? Então, o que vocês poderiam dizer sobre isso, né? Sobre como que a estratégia bem comunicada, ela vai guiar as pessoas para que elas possam tomar mais decisões melhores, fazer melhores escolhas, né? E que elas também entendam que as mudanças elas podem acontecer, elas têm que acompanhar, né? Porque tem muitos times que, quando chega a mudança, eles ficam resistentes, né? E a gente tem que colocar todo mundo nessa página que a gente tem que ser adaptável à realidade do mercado, né? Então, como é que a gente pode fazer essa conexão, né? De que, olha, legal, o mundo é incerto, a gente precisa ter o comportamento de todos que consiga responder no time certo sempre que a gente precisar. Alex, até pegando, acho que um gancho do que o paralelo que o Marco fez, né? Realmente, né? Agora a gente saiu do VUCA, né? Tudo é muito... tem muita gente falando hoje em dia, falando assim, né? Pô, mas isso aí a gente sempre já viveu, né? Tudo é muito complexo, só que o grau vem aumentando e a régua vem aumentando. E agora a gente vivendo essa questão com a pandemia, né? O BANI. E aí na linha da incerteza tem um pouco essa questão da ansiedade, né? E aí amarrando com o que você falou, eu acho que quando a empresa ela consegue se comunicar bem, passar a visão clara, né? Daquilo que pô, realmente a empresa, qual é o propósito, exercitar o propósito, né? E ter a agilidade, que o Marco também mencionou, eu acho que aí você consegue, né, dar um pouco dessa visão, né? Passar um pouco dessa tranquilidade, né? Ou até controlar um pouco essa questão da ansiedade que as incertezas acabam causando, né? Então, eu acho que a comunicação, óbvia, ela é fundamental, né? E de novo, tentando trazer um pouco para o prático aqui, eu acho que tem uma cerimônia que a gente faz, né, aqui, que ela não é uma coisa que surgiu obrigatória, mas o nosso CEO tem o hábito de toda semana comunicar tudo o que aconteceu e o que está para acontecer, e a gente abrir um fórum amplo de online, né, e acho que o online facilitou, o digital facilitou muito isso, né, a gente compartilhar esse nível de informação. Então, quando você tem essa comunicação muito próxima, né, eu acho que isso aí gera forças aí, né, bem positivas para a gente realmente romper essas incertezas. É isso. Fazendo uma ponte com o que o Everson falou e o próprio Marco, meu entendimento é que realmente quem faz a diferença, quem faz acontecer são as pessoas. Né? São as pessoas que conseguem pensar nessas ideias, são pessoas que conseguem ter essa criatividade, e isso estando ligado, né? Porque um maior erro, às vezes, que uma empresa pode fazer, ela ter uma cultura diferente, ela querer mudar essa cultura de uma forma drástica sem escutar e sem envolver as pessoas. Por exemplo, quando eu faço um planejamento estratégico de tecnologia, nosso plano diretor, eu envolvo todo o time. Por mais que às vezes você possa trazer uma consultoria para apoiar, por mais que a gente faça de forma autônoma, é importante que o time participe, que dê voz ativa para que isso ocorra. E por quê? Porque, às vezes, uma ideia ou uma sugestão pode mudar drasticamente um curso de um determinado planejamento. E hoje em dia, antigamente, se fazia planejamento de 5 anos, né? Hoje em dia, a tecnologia, se você falar de 3 anos, já é algo absurdo. Então, assim, a gente faz planejamentos, claro, de 3 anos, são tendências que a gente tem e mostra que tudo tem um plano estruturado por trás, né? Tem toda uma base estratégica da companhia que conduz, né? Porque o que eu digo aqui para o meu time, eu acredito fortemente, não tem sentido inovação nem transformação digital se não fizer sentido para o negócio, não tem que fazer sentido para o negócio tem que entender, isso tem que ter uma ligação com as necessidades da companhia, mas é importante que as pessoas, principalmente o time de tecnologia, entendam isso. Não adianta você querer colocar squads, você colocar ágil, etc., se a empresa não tiver uma cultura e não estiver entendendo o valor daquilo para ela. Então, às vezes a pessoa mudando muito rapidamente, muito drasticamente, de estratégia, de campo, isso não é ter flexibilidade, isso gera mais incertezas e as pessoas não sabem para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, é importante você entender o propósito, entender os objetivos, por isso que fala de OKR. Eu achei interessante o Keynote de hoje falando exatamente sobre o OKR, porque
dá um driver, dá um caminho, olha, eu quero chegar lá, e você sabe exatamente o norte para onde você quer ir, você tem foco onde você quer fazer. Óbvio que os meios, as iniciativas, as construções podem mudar, mas todas tendem para o mesmo lugar. Então, assim, eu acho que as companhias, quando tiverem isso na sua estrutura e quando conseguirem entender isso, vai trazer agilidade, vai trazer escalabilidade, vai trazer a inovação e a criatividade das pessoas. É isso. São empresas mais orgânicas, são empresas menos tradicionais ou com conceitos menos mecanicistas que vão fazer essa diferença e vão conseguir ter mais velocidade nessas guinadas necessárias no mercado. Eu acho que, só para completar, eu acho que o Everson e o Alessandro falaram aí, é muito comum aí a gente olhar para o mercado e ver que muitas empresas, né, a gente vive em empresas grandes, então elas normalmente são mais estruturadas, ou mesmo uma empresa que nasce aí com uma startup, ela normalmente já nasce com um plano de negócio, mas a gente ainda vê pouca gente fazendo planejamento estratégico. Né? Se você for para o mercado e ver e perguntar para as pessoas quantas empresas vocês viram que fizeram cenários de planejamento estratégico, acho que ainda são muito poucas. Né? E planejar nesse cenário incerto é difícil, é um trabalho, né, árduo, você tem que ficar pensando em alternativas, né? E acho que não é possível mais pensar, né, como eu comentei antes, eu fiz um MBA em direção estratégica, isso em 2007. O que eu aprendi lá não é válido? Não, ele é válido, ele tem que ser utilizado, as metodologias tradicionais podem ser utilizadas, né? Não devem ser abandonadas. Mas também você tem que completar com um monte de abordagens novas que vieram aí, né? Inovação de modelo de negócio, estratégia como design, inovação disruptiva, né? É preciso pensar nessas posturas estratégicas e a empresa se qualificar, dizendo o seguinte, ela quer ser uma empresa que vai se moldar para o futuro, é uma empresa que vai se adaptar ao futuro, ou ela vai apostar? Porque o fato é que as empresas precisam entrar nessa onda de transformação digital. E isso precisa ser levado para o board da companhia. A transformação digital está acontecendo. A gente usa casos muito reais de empresas que apareceram e destruíram setores. Agora tem uma mistura, inclusive, de empresas de um determinado setor entrando em outros setores. Então, e tudo isso tem que ser comunicado. Então, acho que a comunicação para você engajar começa desse planejamento estratégico. Porque a gente, mesmo em TI, por mais que a gente possa levar soluções, a gente também precisa participar dessa estrutura para poder justamente, qual o plano que eu vou poder, o que tecnologia que eu vou usar para o plano da companhia chegar onde ela pretende. Então, acho que é uma coisa que dá para fazer de baixo para cima e de cima para baixo, né? Então, essa comunicação, ela tem que fluir. Tem que fluir. Ela começa, talvez, com esse plano lá em cima, ele traz aí as informações para todo o grupo, rediscute-se isso, né? E a gente coloca essa pimenta toda, né, Alessandro e Everson, de tecnologia, dizendo, olha, aqui dá para fazer com essa tecnologia, com aquela, os pontos que a companhia pretende. Né? E pegando carona nisso que você comentou aí, Marco, tem uma pergunta aqui da Angélica, né, que ela fala justamente como trazer os times para participar desse planejamento estratégico, né? Se vocês acham que isso é saudável, que faz sentido, e como é que a gente faz isso, né? O Marco comentou aí de a gente ter uma orientação em vários sentidos, né? Como é que a gente pode ajudar os times a estarem engajados e participar desse processo também de planejamento? Se quiser eu começo aí, acho que até para puxar a continuidade se você tem um planejamento que sai de lá da cúpula, do conselho ou da estrutura hierárquica da companhia lá de cima, ele tem que ser trazido para a discussão dos níveis para baixo, né? Eu acho que você tem que ter um direcionador, né? E a partir desse direcionador abrir para que as pessoas possam opinar. Eu também não sei se isso seria um discurso aberto a toda a companhia, né? Porque às vezes nem todas as pessoas estão preparadas para participar disso, né? Eu acho que talvez tenha que haver algum tempo de treinamento, alguma preparação para as equipes poderem participar. Mas que ele tem que ser aberto, depois de montada a primeira estrutura, eu acho que ele tem que ser compartilhado e, a partir daí, perguntar e disponibilizar para quem quer e quem pode agregar valor a este planejamento. Essa é uma sugestão, né? Eu acho que de novo, é o fluxo de cima para baixo e de baixo para cima, né? Acho que eu tenho uma experiência própria aqui, cara,
que eu tive exatamente esse desafio. Eu sempre fiz aqui na Thaís desde 2017 planejamento estratégico, ele é atualizado anualmente. E a partir do ano de 2018, eu tive a ideia justamente de envolver mais o time. Normalmente você pega ali lideranças ali e envolve eles de forma direta, mas o time todo não... E você via, às vezes, uma falta dessa comunicação de entendimento sobre os propósitos, sobre as necessidades e por que era feito daquela forma. O cara pegava resultado, então ele estava comunicado, mas ser comunicado é ser envolvido. O cara quer estar comprometido. O cara ter comprometimento, ele tem que participar de forma ativa. E aí eu fiz isso desde 2018, 2019, ali com o time inteiro. Dá muito mais trabalho fazer, mas é muito mais prazeroso ver que as pessoas entendem e contribuíram de forma significativa. Isso é óbvio, você tem que segmentar e tem que juntar todo mundo. É difícil você fazer isso, né? Porque separa o time. Mas o comprometimento e o engajamento é totalmente diferente. Os caras sabem exatamente para onde quer ir, por mais que eles não tenham mudado ou dado sugestões para dar uma guinada no planejamento, pelo menos ratifica o que você está fazendo está correto. Né? Então, todas as nossas iniciativas, elas se distribuem dentro de macros e micros. Né? Então, você tem detalhamentos que aí o time pode contribuir até melhor. Mas aí ele consegue entender por que está feito daquela forma, encajar daquela forma, por que esse ano você vai fazer isso, que vai engajar e vai viabilizar ou vai tracionar uma iniciativa para o próximo ano, por que você tem que estruturar algo para provocar um negócio, para que você possa impactar a companhia e olhar os drivers estratégicos da companhia. Aí eu já fiz, por exemplo, planejamento estratégico de tecnologia sem ter, às vezes, drivers estratégicos da companhia. É mais difícil você acertar, mas não é impossível. É importante você ter um mapa de rota, né? Você ter um roadmap bem estruturado. E aí, cara, é um desafio participar, mas funciona assim. E pode ter certeza que o engajamento das pessoas, o entendimento sobre o propósito, né, a missão, visão, os valores da própria tecnologia para a companhia mudam de forma significativa. Né? Então, assim, eu engajar, é colocar todo mundo para participar e eu não excluir ninguém, cara. Desde o cara do Service Desk até o cara lá todos participaram de alguma forma da concepção do planejamento estratégico. Claro que você tem toda uma base pronta e aí depois a gente trabalha o detalhamento e os alinhamentos disso. Acho que só para amarrar, né, o que o Marco e o Alessandro estão falando, acho que tem uma palavra, né, pertencimento, né? Quando o time, pertence realmente àquela estratégia, ele se sente, né, dono daquilo ali, então eu acho que fica mais fácil de executar, né? Então, se você está comunicando claramente a visão, né, você desdobra a partir daquela visão, aonde a gente quer chegar, você desdobra isso para os times, e aí não necessariamente que isso seja, né, discutido num grupo grande, mas ao desdobrar cada grupo, seja a área de negócio, né, ela não passe a tirar simplesmente pedidos para a área de tecnologia, mas que ela faça parte do time de tecnologia, a tecnologia faça parte do negócio, ou seja, pertença àquela estratégia, é aí que eu acho que você consegue, né, realmente atingir aí o objetivo, o propósito, a visão que está ali traçada como meta, né, para aquele objetivo, para aquele exercício. Legal, tem um comentário aqui do Rafael Carvalho, né, que ele, concordando aí com vocês, ele colocou que os objetivos estratégicos devem estar transparentes para todas as camadas, pois isso direciona e dá propósito para os times, né? Então, se o cara lá na ponta não consegue entender que aquilo que ele está fazendo, como isso conecta com a estratégia, fica difícil, né, engajar e mudar o comportamento das pessoas, né? Olha, nós temos aqui 2 minutinhos, vou lançar um desafio aqui rápido para vocês, 2 minutos, hein? Primeiro para o Everson. Vitrio, uma startup aí exponencial, blitzscaling, que dica, né, você daria, que contribuição você faria para uma indústria de sucesso com quase um século como a Teraskin, né? E aqui a gente tem, o pessoal que está assistindo aqui também tem uma diversidade muito grande aqui de pessoas de várias empresas, de vários tamanhos, né? Falando de planejamento, de cenários incertos, o que você diria para essas empresas e os gestores delas? Isso aí é complicado, hein, o Alex? Você está me pedindo para falar para uma pessoa ali, para o Marco, que eu já estava elogiando ali, conheço alguns cases ali, até me corrija, Marco, se eu estiver errado, né, o Euriali lá, em parceria com o IBM, o Watson ali, em plena pandemia, o que vocês fizeram ali, um case super legal de tecnologia, e, o Alessandro também, com a questão de Open Innovation, é um desafio, assim, absurdo, né?
Mas aí eu vou dar, eu acho que no âmbito geral, né, a gente já falou muito sobre essa palavrinha aqui hoje, e eu acho que isso vale para todo mundo que também está assistindo. Cara, o foco é em pessoas. Treinar lideranças. Então, qual foi a maior dificuldade na Vitro aqui no Blitzscaling? A gente está falando de um negócio que vai completar 3 anos, né? Então já atingiu 11 bi de patrimônio, 120 mil clientes. Assim, não tem plataforma de investimento digital que atingiu isso em tão pouco tempo. E qual foi a maior dor, né? E qual é a maior dor no Blitzscaling, né? É realmente você preparar pessoas, né? Então, a dica aqui, eu acho que é realmente a gente desenvolver skills para esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Eu falei muito também um pouquinho no início ali nos bastidores com o Marco, eu acho que uma principal, né, qualidade aí é realmente a qualidade da adaptação, né? Então quando a gente está dentro de um cenário que ele foi totalmente planejado, mas surge algum imprevisto, eu acho que a gente precisa se adaptar. Talvez ele o microfone aberto aí. Com dúvida ou levantar coisas para mim que eu entendo que seja. Só não fala o preço da proposta aí que a gente tá ouvindo, senão a gente não ouve. Eu acho que é o Daniel. Não sei, aí o Piller não tendo como entrar na call, eu tento mandar mensagem para ele, a gente tenta se comunicar. Daniel, dá para tirar o Daniel? Opa. Boa. Então, assim, eu acho que, trabalhar a liderança, né? Trabalhar realmente o lado humano, o lado das pessoas, né? Focando, em skills como adaptação, colaboração, criatividade e principalmente empatia. Eu acho que essa dica aí são dicas de ouro hoje em dia para qualquer contratação, né? Ou para qualquer crescimento ou desafio que você tem. Então, humildemente, como eu disse, assim, tenho uma grande admiração aí pelos dois. Eu acho que a dica fica realmente olhar com carinho para as pessoas, né? E trabalhando com esses skills, essas qualidades. Boa, excelente. Nosso tempo estourou, mas eu vou ter que inverter aqui o jogo, Marco. Uma indústria experiente como a sua, bem consolidada, né? Consumidores que são verdadeiros fãs dos produtos da marca, da Teraskin. Que contribuição você daria para startups e outras empresas nessa jornada? Acho que é importante, primeiro, é deixar sempre as portas abertas para que a gente troque informações, né? Como o Everson falou, a gente entrou um pouquinho antes, a gente já começou a conversar aqui, que são 2 mundos bem diferentes. Apesar de ser 2 mundos diferentes, são 2 mundos querendo se adaptar e chegar num consenso de algumas coisas. Então, acho que primeiro você abre a porta e mostra os processos que você tem. Porque as empresas, quando elas crescem muito rapidamente, elas crescem desestruturadas, né? Elas crescem, mas em algum momento tem que revisitar esses processos. Eu acho que a grande indústria, ou as grandes empresas no geral, elas passaram por esses momentos, em que tem que voltar e você tem que olhar e ver se aquilo que estava sendo feito precisa ser remodelado, né? E aí a gente tem processos consistentes, né? Processos administrativos, né? No caso da indústria, tem processos de produção de qualidade, que você dificilmente, dependendo da legislação que você usa, né? A Taesa, assim como nós, somos bastante regulados, então você tem que pensar em inovação, mas tomando cuidado com aquilo que você tem, né, dentro de casa. E outra coisa, né, assim, mesmo sendo empresas tradicionais, a gente tem que tentar trazer de novo, acho que o Alessandro comentou isso, às vezes você não tem o planejamento estratégico da empresa ali, definindo o que vai ser usado de tecnologia, e aí você precisa dar um direcionador, né, o Everson falou aí da gente usando inteligência artificial, né, na área de P&D, para o lançamento de Oriale, né? Mas, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Ninguém aqui na empresa bateu na porta de TI e falou assim, vamos usar cloud computing, né? Então, a gente mudou para cloud em 2017, né? A gente mudou de plataforma, de Microsoft para Google, e aí, quando veio a pandemia e todo mundo precisou ir para casa, no dia seguinte estava todo mundo conectado. Aí o pessoal percebeu o valor disso, né? Então, a gente tem que tentar antever isso, né? E eu acho que aí a experiência ao longo do tempo, né, da vivência da companhia, pode trazer para a startup também essas visões, né, de como é que você olha para aquilo que está funcionando e você faz a curva se movimentar, porque são tantas opções. Eu acho que o Alessandro também deve ter bastante dessas situações, né, a gente está falando aqui agora em Data Lake, Big Data, né, de novo, ninguém bateu na porta para falar, a gente precisa olhar e falar assim, acho que o business com a transformação digital vai precisar disso, eu preciso já me organizar aqui e preparar alguma coisa que traga resultado no curto prazo, né? Então,
acho que essas experiências a gente se colocar à disposição do business é bastante importante. Legal. Gente, muito obrigado. O papo aqui foi ótimo, né? Pena que não tem mais tempo. Mas foi muito legal mesmo a contribuição de vocês. Alessandro, Everson, Marco, muito obrigado, gente. Valeu.